Então, hoje a aula é sobre sintoma e caráter, o vício de não ser incomodado, né. Eu acho que essas aulas, elas têm uma função da gente se pensar, da gente, trazer para um raciocínio, para um pensamento lúcido, né, os nossos truques, as nossas formas de manobra, né, do inconsciente, descobrir o que em mim se repete, né, pensar os resultados, quer dizer, como é que anda a minha vida, as coisas que eu quero estão acontecendo, eu tenho um tipo de relacionamento com as pessoas que eu gosto, né, eu estou tendo relações que me cansam, que me estressam, que me deixam solitários, assim, enfim, né, muitas formas da gente poder, usar, né, a leitura de Reich, a percepção de como nós funcionamos na nossa no nosso jeito de ser e o quanto isso está eficaz para o quê, né. Então, assim, se a gente for pensar em caráter, né, se a gente for pensar em análise do caráter para o Reich, a gente, desenvolve uma forma de raciocínio que a gente descobre quantas manobras fazemos para evitar angústia, né. E evitar angústia é viver na coxia, né, assim, é viver fora da vida, né, é viver só tentando não sentir, né. Então, me deixa quietinho, me deixa em silêncio, deixa eu sair daqui, cada vez que eu tenho um problema eu me desloco, não quero encarar, né. Então eu tenho um problema com uma pessoa, é melhor não tocar no assunto, eu tenho uma tristeza, é melhor não chorar, eu tenho uma raiva, é melhor não expressar essa raiva, e eu vou fazendo muitas manobras, só que cada um de nós, cada um de vocês, faz um tipo de manobra de acordo, com o caminho de vocês, né, e o nosso caminho, eu também. E qual é a ideia desse raciocínio, né, do vício de não ser incomodado? A gente olha para a nossa família de origem, né, a gente olha para a cultura do momento, do lugar, de onde a gente nasceu, né, e vê quais eram os valores, né. Porque tem casas, né, eu fiz algumas anotações para eu me lembrar de trazer para vocês. Tem famílias, né, e você pode ser de uma família assim, né, ou o oposto do que eu vou dizer, mas tem famílias que não podem expressar fragilidade, né, mas estão todos autorizados a expressar uma força, né. Então o que que a gente vai ver é que isso no desenvolvimento e na análise caracterológica, algumas pessoas, exibem para o mundo uma força que não é real. Que é um falso self, né, mas eu tenho que ser forte, porque senão eu não sou amado na minha casa. Meu pai odeia pessoas fracas, minha mãe não tem paciência de me ver chorando, sei lá. O ambiente, a família toda é para cima e eu tenho que estar nesse lugar ou estar sempre me contendo para representar aquilo que o contexto espera de mim, né. Então fazer uma análise caracterológica é se desprender dessa expectativa, e dessa força que nasce de fora para mim, e encontrar uma força que nasce de dentro para o mundo, né, de dentro de mim para fora, né. E aí imagine esse exemplo, né, se a minha família não é uma família que todo mundo, talvez até por uma história de períodos de tristeza, de depressão, então, assim, vamos reagir, mas não há de ser nada não, vamos para o alto, vamos para cima. Então eu começo a ir para cima, né, e não posso ir para baixo, eu não posso ficar para baixo, né. E aí também eu não posso ter um alívio tremendo que a tristeza pode trazer. Eu acho que a tristeza, né, eu sempre digo isso, o quanto a tristeza está ligada
a uma coisa positiva, uma coisa boa, né. E a tristeza, se eu consigo chorar plenamente a minha tristeza, se eu posso chorar plenamente a minha fragilidade, é um momento de glória, é um momento bom, né. E é um momento de alívio, é um momento de expansão. Eu choro, 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 se eu posso, se eu tenho a chance, né, eu vou vendo cada vez mais poucas cenas de pessoas que têm a chance de chorar lá de dentro e se aliviar e depois ficar assim com os olhos inchados, mas ter um alívio tão grande, né, uma experiência, de vida no corpo, né. E eu acho que é isso que a gente busca em Reich, onde está a vida no corpo. Olha, a vida está na tristeza, mas eu não posso expressar tristeza, então eu vou ter o movimento sem vida. É triste, isso é mais triste do que a própria tristeza, porque a tristeza da tristeza é deprimir, a tristeza da tristeza é a depressão, né. A tristeza de não poder expressar a tristeza é a depressão, né. Aí eu falo: "Ah, então eu preciso me medicar, preciso melhorar, né, preciso sair da depressão", e faço uma segunda camada para mais longe ainda da minha tristeza. Olha que caminho, né, a gente tem a psiquiatria para nos ajudar tanto nos nossos processos, mas isso pode ficar tão equivocado. Se eu precisar medicar a minha força, precisar medicar a minha tristeza, precisar medicar o que eu não expresso, né, é muito triste. Então eu acho que é por isso que, eu, minha equipe, o nosso instituto, que estamos, né, em Reich desde 95, são muitos anos, são muitos workshops, são muitas formas de trabalhar Reich e pós-reichianos e neo-reichianos de uma maneira que se integram, sempre em busca dessa expressão verdadeira, né, de que começa em ser incomodado. Então, assim, as pessoas que a gente trabalha, que nos acompanham, que de verdade, né, confiam e se entregam para o nosso trabalho, são pessoas que aceitam ser incomodados. Os que não aceitam ser incomodados não pode nem ficar numa abordagem dessa, né, não é legítimo em estar numa abordagem dessa. Então, o vício de não ser incomodado, então não mexe comigo, não me incomode. "Ah, mas parece que tem uma tristeza aí, mas não vamos mexer. Mas parece que também tem uma fúria, mas não vamos mexer. Ah, né. Ou então vai fazendo movimentos substitutivos, mas para não ser incomodado em quê? Então eu acho que cada um, né, honestamente falando, deveria, ao terminar essa aula, e escrever um pouquinho, assim: "Eu não gosto de ser incomodado na minha tristeza, eu não gosto de ser incomodado na minha raiva, eu não gosto de ser incomodado na minha impotência, eu não gosto de ser incomodado na minha falta de conhecimento, eu não gosto de ser", em quê? Em que, honestamente falando, e assim que a gente trabalha aqui, em que eu não posso ser incomodado, né. Então todas as vezes que eu estou em grupo de movimento, que eu estou nos grupos que eu sugiro um trabalho, eu também tenho meu caderninho e também escrevo, né, assim, ninguém escapa, eu não escapo, nem a minha equipe escapa, ninguém escapa de ter que se rever o tempo todo, de ter que olhar o tempo todo. Neste momento eu estou evitando qual movimento vivo? E eu estou evitando esse movimento vivo com que tipo de dormência? Com que tipo de desconexão da vida viva, né? E como é que eu me movo, né, assim, se eu não estou muito vivo? Já pensou você ter isso cronicamente acontecendo? Como é difícil sair da cama? Se você tiver isso cronicamente acontecendo, como é difícil achar uma alegria no simples, na simplicidade. Ah, mas eu tenho uma imagem de que felicidade eu precisava ter muito mais do que eu tenho. Que chance você vai ter de ser feliz se você tiver que ficar esperando uma data, um composto de histórias para que te faça feliz? Quer dizer, é quase que esperar o paraíso. Portanto, não vai ser agora, né?
Se eu tenho essa experiência de vida de que não vai ser agora, né, e tem que ser agora. Tem que ser agora como? Ou chorando, ou me expressando, ou entrando em contato com o mundo interno, para que eu possa achar um lugar de expansão, né. O Reich diz que o lugar da felicidade é o lugar da expansão parasimpática, dessa expressão, né. Só que muitas vezes no caminho, da força que eu preciso ter, eu chego em anestesia, mas não chego em um prazer de relaxamento. Então, para quem tem intimidade sobre análise do caráter, o que eu vou falar agora vai fazer muito sentido, né. E para quem não tem intimidade, pode começar a pesquisar sobre, né. Então o caráter, ele incomoda o outro. Então quando eu uso o meu caráter, minhas defesas, eu incomodo as pessoas, mas fico aparentemente bem. Mas será que eu estou investida tanto no caráter, que eu estou bem e não estou percebendo que não estou sendo amigável, não estou sendo leal, não estou sendo real, estou tendo relações pulverizadas e não estou tendo relações que se enraizem, que se estruture, né. Pensa um pouco, né, se como é que está o seu caráter, porque o caráter incomoda o outro e não nos incomoda. Agora, o sintoma nos incomoda e não incomoda o outro, né. O outro tem compaixão, se você se te encontra com algum sintoma, o outro tem uma compaixão. Né, e sintoma pode ser um sintoma: "Ai, hoje eu estou triste". "Ai, que você tem?". "Ai, hoje eu estou triste". "Ai, hoje eu estou tão irritada que eu estava até falando para o meu povo que eu nem vou opinar", como dizia o Reich, né, assim, eh, esse é o caminho, né, o caminho do fio vermelho, o caminho da sensação de órgãos, o caminho da presença e dos movimentos vivos, que parte em mim tem um movimento vivo e que parte em mim está em estase, que a gente chama, em paralisia. O movimento está ali, mas não está acontecendo, né. Então quanto de no seu organismo, tá paralisado, está encouraçado, porque mas a couraça não é a morte. A couraça é um movimento que não está vivo, né, mas é o movimento possível de voltar a pulsar, né. Por isso que nós vamos trabalhando sempre nessa consciência de sair do sossego, porque entrar em contato e respira onde eu não estou respirando é ruim, né. Respira no tórax, eu costumo não respirar no tórax, porque senão vai vir tristeza. Eu costumo anestesiar o tórax e quando eu não consigo sozinho anestesiar o tórax, eu costumo pedir um medicamento, que aí eu fico anestesiada. "Ai, tá bom, agora tá bom assim? Ai, agora eu tô bem". Por quê? Porque eu não estou sentindo os tórax. Mas ele está respirando? Não, ele não respira, porque eu não quero sentir o tórax, então você não está bem, né. Então, assim, essa medida de observar movimento. Então, nós temos um empenho muito grande dentro do Instituto Raiz, que é atrás do movimento, né. Nós temos vários grupos de movimento, incentivamos as pessoas a se moverem para descobrir o que não se move, né. Por que que a gente vai para o movimento? O que não se move. Como é que a gente vai fazendo e orientando as práticas, né. Eh, Me lembro de exercícios da bioenergética, né, desde a formação, que é faça um exercício até não aguentar mais. E quando não aguenta mais, o analista sugere que você vá um pouquinho além. Vá um pouquinho além da sua dureza, vá um pouquinho além da sua inflexibilidade e ache a flexibilidade. Vai um pouquinho além da sua irritação e encontre uma calma. Porque a irritação é na tentativa de você não se mover em uma parte do corpo. Se você atravessar a irritação, você pode encontrar uma nova experiência para além da irritação, para além da inflexibilidade, para além desse desejo de me deixe em paz, me deixe sossegado, né. Eu preciso sossegar, eu preciso ficar quietinho. Sim, uma autorregulação, uma parada, uma pausa, né.
mas uma pausa no meio da vida, né, cheio de breques, né, é algo para se estranhar. Então o que eu tenho perguntado, tanto em supervisão, como me perguntado quando eu estou sentado diante de um paciente é: como está a vitalidade dessa pessoa? Como que ela pode estar falando de algo tão potente se eu não estou vendo vitalidade? Quer dizer que essa potência pode ser aquela falsa potência que a família dela gostaria de assistir, e o que tem de verdade lá no fundo dela é uma tristeza? Preciso ir atrás dessa tristeza. Eu preciso ir atrás, na verdade, da delícia que surgirá nessa pessoa quando ela puder expandir na tristeza e ter uma experiência, um choro, uma expressão dessa tristeza e uma acolhida dessa tristeza. Aí sim, né? Aí sim a gente vai podendo não achar que a gente está doente, só entender que a vida do homem pulsa entre tristeza, entre raiva, entre o medo e a excitação.